coisa que eu quero dizer para vocês é feliz Dia dos Pais, aos papais, às mamães também, que são mãe e pai, porque aqui a gente tem mãe que é mãe e pai. Quer ver? Levante sua mão, se você é mãe e pai, tem vários aqui, ó, ao mesmo tempo. Ou a você que não é um pai biológico também, mas é um pai de verdade. Sim, existem pais que não são pais biológicos, mas são pais de verdade. Uma pessoa que sabe o significado de ser família. Outro dia eu escutei de um homem cristão, com seus 30 e poucos anos por aí, dizer assim: pastor, eu moro sozinho e eu não conheço os meus pais. Eu tenho uma irmã, mas o tratamento dela comigo é muito frio, pastor, muito distante. Eu vejo tantas pessoas da minha idade com as suas famílias e eu não tenho ninguém, pastor, absolutamente ninguém. Tudo que eu queria era uma família para amar e se sentir amado. Meu irmão, nunca foi ideia de Deus que uma pessoa vivesse sozinha. Se você já leu a Bíblia por inteiro, você se deparou com isso, com essa verdade, de que nunca foi a ideia de Deus que o homem estivesse só. Desde o começo lá da criação do mundo, lá em Gênesis 2:18, Deus diz assim, não precisa abrir, só escute: não é bom que o homem esteja só. Olha aí quanta gente lembra. É por isso que eu vou dar a ele uma companheira ajudadora. Naquele momento Deus estava se preparando para colocar em prática o plano dele, criar a primeira das relações humanas, a família. E é a partir da família que Deus constrói a própria sociedade. Sem família não existe sociedade, meu irmão. Você pode repetir comigo? Sem família não existe sociedade. Há quem diga o contrário. O problema é que, pasmem, muita gente pensa assim, uma nuvem de gente, aliás, principalmente nos nossos dias, pensa o contrário. Você já reparou? Gloria Steinem, uma das maiores vozes do movimento feminista no mundo, fez uma declaração de dar embrulho no estômago toda vez que eu relembro. Escute o que ela disse. Ela disse assim: o casamento tem existido para o benefício do homem. E é um controle sancionado e legalizado contra a mulher. Isso é a opinião dela, tá? O fim da instituição do casamento é uma condição necessária para a libertação da mulher. É importante para nós encorajarmos as mulheres a deixarem seus maridos, ela diz. Nós devemos trabalhar para destruir o casamento. A família tradicional deve ser substituída por uma forma de família onde pessoas vivem juntos para satisfazer as necessidades de todas as pessoas. Deve haver um novo jeito de olhar para as crianças. Ela continua a fala dela, dizendo assim: as crianças devem ser vistas como inteira responsabilidade da sociedade toda, em vez de uma responsabilidade dos pais. Esta declaração de Gloria Steinem representa o clamor coletivo de uma cosmovisão pós-verdade que acredita que o casamento é uma instituição falida, antiprogressista e em que as crianças devem ser filhos, entre aspas, da sociedade e não de casal nenhum. Mas apesar desse surto filosófico em que vive a nossa geração, que eu vou nomear assim, surto filosófico é o que parece, a verdade é que, na opinião de Deus, nada mudou, meu irmão, porque digam o que digam, é a partir da família que Deus constrói a sociedade, podem dizer o que quiser, mas a verdade vem daqui. Jesus orou por nós, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, não é o que Gloria Steinem diz ou qualquer pessoa diz. É a verdade da palavra de Deus, que não, como dizia Lutero, não é antiga nem é moderna, ela é eterna. Céus e terra vão passar e está perto, mas, disse Jesus, as minhas palavras jamais passarão. Amém, igreja? E digo mais: nenhuma igreja, nenhuma comunidade, nenhum país é mais forte do que as famílias que as formam. Impossível. Na verdade, sem a família não existiria igreja, nem comunidade, e nem Brasil, e nem país nenhum. E se isto é verdade, então cada um de nós deveria redobrar os nossos esforços para garantir que as nossas famílias sejam tudo que Deus sonhou para elas. Eu penso que o Dia dos Pais é uma oportunidade perfeita para a gente pensar nisso. É ou não é? Você está comigo também? Não é dia só da gente celebrar, ganhar um par de meia, algumas cuecas. É interessante isso também. Seja lá o que for, quando a gente ganha de quem a gente ama, a gente está feliz. Amém ou não? Você que é pai é doido de dizer não.
Mas o Dia dos Pais é mais do que isso, é um momento de reflexão. Pais e mães têm o dever em Deus de criar um lar que proporcione aos filhos todas as chances deles se tornarem o que Deus planejou para eles. Deus tem um plano a seu respeito, meu irmão. Você não nasceu no acidente, você não nasceu de forma atabalhoada e está aqui no mundo feito cego em tiroteio, feito uma barata tonta que saiu da caixa do Matox. Não é assim. Deus tem um plano para a sua vida, mas em uma geração em que a moral é decidida, como quem decide sabor de pizza, que é o que parece, como um pai e uma mãe podem guiar a própria família no caminho seguro? Qual é o manual? Quem responde? Vira para a pessoa aí do seu lado, diga qual é o manual, fale para ela qual é o manual. Quem foi que respondeu? Qual é o manual? Isso aí. A instrução de Deus para a sua família é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite e para mim. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos dar continuidade à nossa série de pregações nesta carta. E hoje, no capítulo 6, versos de 1 a 4, eu vou ler a partir da versão ARA, ao meio da revista atualizada. Se você tem qualquer outra versão, acompanha aí. Se é a Viva, a NTLH, versão NVT, a NVI, não importa, o conteúdo é o mesmo. Se você não conseguir achar, o pessoal vai jogar no telão, por favor, a versão ARA aí para a gente, tá bom? Quem achou diz amém? Diz assim, redobre sua atenção para escutar o que diz a santa e a santificadora palavra de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Tem isso aí, tá? Se alguém quer já começar marcando, marque isso aí. No Senhor, pois isto é justo. Isso é o que, gente? É justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeiro, escute a instrução de Deus para os filhos. Está entre os versos 1 e 3, é o nosso primeiro ponto. Vai aparecer aqui no telão a instrução de Deus para os filhos. Se você gosta de tirar foto dos pontos, tire para você ruminar em casa, tá bom? Ou então anote se você está anotando aí. A instrução de Deus para os filhos. Vamos repetir comigo? 1, 2, 3. A instrução de Deus para os filhos. Logo no verso 1, a gente vê uma palavra de instrução clara como farol para os filhos até a adolescência. Até que idade? Até a adolescência, ou enquanto eles estiverem solteiros e morarem debaixo do mesmo teto que os pais. Que instrução é essa, pastor? A instrução é: obedecei aos pais no Senhor. E ainda vem com um comentário de quebra, pois isso é justo. Qual o comentário? Isso é justo. Ou seja, a obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. É uma lei natural, muito embora volta e meia, a gente não achou tão justo assim. Quer ver? Levante sua mão se você já recebeu uma ordem do seu pai e da sua mãe que você naquela hora não achou tão justo. Levante a mão. Eu estou levantando a minha mão aqui corajoso, porque minha mãe está ali atrás, vendo isso aí. Mas você também, eu acho que já aconteceu com todo mundo. Nossos pais são crianças crescidas. Eu acho que já dizia uma música me lembra aí. Nossos pais são crianças como... Renato Russo, Legião Urbana, isso mesmo. Não é? Você consegue lembrar, por exemplo, de ao menos uma regra que você ouviu do seu pai e da sua mãe, que na sua opinião não era justa, naquela época? Minha mãe conta que quando ela era criança, e ela já tinha terminado as tarefas de casa, feito tudo, e o pai dela flagrava ela perambulando pela casa sem fazer nada, ele dizia assim para ela: Marta, vá lá fora, pegue algumas pedras e traga para dentro de casa. Quando você terminar, leve todas elas para fora. Já pensou, gente? Como diria Cardinô, durma com uma bronca dessa? Que tipo de pedido é esse? Já é justo isso, gente? E minha mãe cumpria a ordem à risca, mas achava aquilo, lógico, injusto, é óbvio, e também desnecessário e absurdo. A gente tem que admitir que algumas ordens são, no mínimo, bem estranhas, não é? São estranhas, difíceis de explicar. O verbo obedecer, que Paulo usa aqui no verso 1, é a palavra grega hupakou, que tem o significado de, olha só, ouvir atentamente como um subordinado para estar em conformidade com a ordem dada e cumprir a ordem nos mínimos detalhes.
Agora, tem um cara, acho que tem um personagem da Praça é Nossa, quem lembra desse personagem, que dizia assim, eu gosto de contar, ouvir tudo nos mínimos detalhes. Quem lembra desse personagem? Pronto. Então é cumprir a ordem nos mínimos detalhes. Agora, se tem uma coisa que passa desapercebida aos olhos de muitos filhos, é que uma das funções da obediência aos pais é o fundamento da obediência para a vida. A gente treina em casa o que a gente vai fazer pelo resto da nossa vida. Ou melhor dizendo, obedecer aos pais enquanto você estiver debaixo do teto deles, é se permitir ser treinado para prestar o devido respeito a qualquer autoridade acima de você ao decorrer da sua vida. Um filho obedece, um filho obediente, um filho que sabe obedecer, ele certamente não vai ter dificuldades de seguir as orientações de um professor no futuro, de um chefe de trabalho, de um pastor, por exemplo. Afinal de contas, um filho obediente não vê na hierarquia um tolimento da liberdade, como muita gente vê hoje em dia, ou uma ameaça à saúde emocional. Muito pelo contrário, um filho obediente se sente protegido pela atmosfera de segurança que as regras coerentes promovem. E a psicologia também concorda com isso. Repare que na segunda parte do verso 1, existe uma condicional aí. Segunda parte do verso 1. Obedecei aos vossos pais em quem? Em quem? Em quem? Quem achou? No Senhor. Isso quer dizer que um filho somente deve obedecer aos pais quando uma ordem, ou uma regra, ou um conselho não chocar claramente com o ensino bíblico. Chocou, você não tem que obedecer, você não precisa desobedecer. Aliás, você é chamado a desobedecer valentemente. Vamos supor, por exemplo, que você, pai ou mãe, diga à sua filha, olha, se fulana ligar, diga a ela que eu não estou. A quem a sua filha deve obedecer? A você ou a Deus que diz claramente, não mintais, é o 9º mandamento. Quem é que o seu filho deve obedecer? Ao Senhor. E talvez você que é filho, obedeceu essa ordem aqui, né, e ficou com a consciência pesando se você era cristão, ou então você desobedeceu e você apanhou. Né, ou você levou umas pomadas ou ficou de castigo, não sei. Imagine, por exemplo, que você, por causa do seu orgulho ferido, você exija do seu filho apoio ou até mesmo empréstimo dos ouvidos contra um membro da sua própria família ou da igreja. E aí, a quem ele deveria obedecer? A você ou a Deus, que diz claramente, eu odeio aquele que provoca discórdia entre irmãos. A quem o seu filho deve obedecer? Os nossos filhos, assim como qualquer pessoa, devem colocar Deus e a vontade dele em primeiro lugar, mesmo antes da nossa vontade, mesmo antes da vontade dos pais, meu irmão. Nenhum pai, nenhuma mãe ou figura de autoridade tem o direito de mandar alguém fazer algo ilegal, imoral ou que contradiz abertamente a palavra de Deus. Portanto, não existe esse tal negócio de obedecer aos pais ou obedecer ninguém incondicionalmente. Aliás, vou fazer uma ressalva. A gente só deve obedecer um ser incondicionalmente. Quem é esse? O Senhor. Esse a gente pode obedecer cegamente, sem pedir explicações, incondicionalmente, e mais ninguém. O cristão tem sobre ele uma hierarquia mais alta e soberana, o próprio Deus. Muito embora alguns escolheram deliberadamente obedecer aos pais, ou a um chefe de trabalho, ou a si mesmo, no lugar de obedecer a Deus. Isso é um problema. Isso é um problema. Falando nisso, você já reparou que tudo no universo, absolutamente tudo, meu irmão, se afunila a obediência? Você já reparou isso? Os planetas obedecem a ordens pré-estabelecidas pelo Criador, sim ou não? Os planetas, as estrelas, sim ou não? O mar também, sim ou não? O reino animal, sim ou não? A morte, a vida, a luz e as trevas, tudo obedece às ordens detalhadas do Criador Supremo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, meu irmão. E por mais incrível que pareça, o ser humano, olha só, escuta isso, é a única parte de toda a criação que se atreve a apontar o dedo em riste para os céus e dizer, eu faço o que eu quiser, eu sou dono do meu nariz. Aí você deve estar, assim, meio impressionado. Não, pastor, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Pode não dizer, mas pensa, a mesma coisa. Tem diferença nenhuma. Para Deus é como se você estivesse apontando o dedo na cara dele e dizendo, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser, eu não vou te obedecer. E como diria o filósofo francês nihilista, pós-modernista Jean-Paul Sartre,
Cada homem deve inventar o seu caminho. Olha que conselho. A vida é um prato gourmet. Faça do seu jeito. Invente o que você quiser, invente o seu caminho. Esse é o grande conselho do filósofo Paul Sartre. Inventa, faz o que tu quiser. Isso simula o primeiro grande mandamento da Bíblia satânica. Eu já repeti nesse púlpito várias vezes. Existe uma Bíblia satânica com 10 mandamentos, simulando, imitando a palavra de Deus, porque o diabo é imitão. E ele resume, assim como a gente tem um grande mandamento áureo na Bíblia. Qual é o primeiro grande mandamento? E o próximo como a ti mesmo. E qual é o primeiro mandamento? O grande mandamento satânico. Sabe qual é? Você nunca escutou, você vai escutar agora. Faça tudo o que você quiser. Faça o que você quiser. Então, Paul Sartre está ecoando o primeiro mandamento satânico. Faça do seu jeito. E tem algumas propagandas, vocês já repararam que tem algumas propagandas que incitam a gente a viver a nossa vida exatamente do nosso jeito. Está dando certo para você viver do seu jeito? Deu certo. Deu muito certo viver do seu jeito? A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem perfeitinhos, mas o final é o que mesmo, gente? É morte. E morte aqui é morte eterna, é condenação eterna. Veja em Provérbios 14, 12, o que Deus diz sobre essa fala arrogante de Sartre. Provérbios 14, 12, Deus diz assim, ó, há caminho, olha aí, que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Eu acabei de dizer, caminho de morte. Meu amado, só há um caminho perfeito, só há um caminho de vida plena, um caminho de vida vitoriosa, de verdade, um caminho de vida eterna junto a Deus, e é uma família de milhões de irmãos, e esse caminho é Jesus, irmão, é Jesus. Por isso eu quero dizer para você, que um filho que anda em obediência aos pais no Senhor, como a gente está lendo aqui, enquanto vive sobre o teto deles, treina a obediência que ele vai ter a Deus pelo resto da vida dele. Agora o segundo e terceiro verso são para filhos de qualquer idade, tá? Segundo e terceiro versos, filhos de qualquer idade. Quando Paulo diz assim, honra teu pai e a tua mãe, ele está simplesmente repetindo o quinto dos 10 mandamentos. Quem lembra o quinto dos 10 mandamentos? Honra o teu pai e a tua mãe. A tradução da palavra honra no original grego quer dizer valorizar ou respeitar apropriadamente. Repita para a pessoa aí do seu lado, valorizar ou respeitar apropriadamente. Quando a gente está sobre o mesmo teto que os nossos pais, honrar os nossos pais significa obedecer a eles e valorizar o ponto de vista deles, ainda que a gente não entenda. E claro, vai ter uma idade que a gente não vai entender menos, tem mais experiência, ou ainda que a gente não concorde com eles, ou não queira fazer o que eles mandam. Jesus, certa vez, contou uma parábola sobre um pai que tinha 2 filhos. Alguns de vocês vão lembrar dessa parábola. Um dia o pai chega para um dos 2 filhos e diz assim, filho, vá trabalhar na vinha. Lembra dessa parábola? Vá trabalhar na vinha hoje. E o filho responde o quê? Quem lembra? Pai, sabe o que é? Eu não estou afim não, sabe? Não estou afim. Parece com você, né? Talvez que disse uma coisa parecida alguma vez na vida para o seu pai, para sua mãe. Não estou afim não vou hoje não. Eu não vou não estou afim não vou. Só que no fim o filho acaba mudando de ideia e vai. Daí o pai chega para o outro filho e fala a mesma coisa. Filho, vai trabalhar na vinha. E o filho responde, sim pai, é claro, eu vou. Ele responde todo empolgado. Mas acontece que no fim ele não foi. Então, quando termina de contar a parábola, Jesus pergunta aos ouvintes, qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Agora fale aí, eu pergunto para a pessoa que está perto de você, qual foi o filho que acertou? Qual foi o filho que fez a vontade do pai? O que é que você respondeu? O primeiro, exatamente, porque o primeiro fez. E fazer é mais importante do que dizer. Fazer é mais importante do que dizer. Dizer para o pai que vai fazer e não fazer, vai obedecer. Agora, filhos e filhas aqui presentes, lembrem-se que o melhor ainda, escute isso, acompanhe com carinho esse raciocínio aqui. Melhor ainda do que fazer é não fazer só por pura obrigação, nem fazer chateado, nem reclamando, nem com medo, mas fazer como que para Deus. Isso é fazer no Senhor, é obedecer aos pais no Senhor. Isso é fazer por amor, isso é que significa honrar a vossos pais no Senhor. Como você, agora uma pergunta, filho ou filha aqui presente, que ainda mora na casa dos seus pais, obedece aos seus pais. Como é que você obedece? Com honra? Com honra ao Senhor, no Senhor.
Certa vez uma moça cristã que tinha errado com outra irmã na fé, ela fala para ela assim, ó, olha, eu estou te pedindo desculpa porque eu quero ir para o céu. O que é que você acha de um pedido de desculpa desse? Afinal de contas, eu quero ir para o céu, então estou te pedindo desculpa. E se essa pessoa estivesse pedindo desculpa a você assim? Estou te pedindo desculpa porque eu quero ir para o céu. Uma pergunta, Deus manda a gente se retratar com as pessoas que a gente fere, sim ou não? Fiquei tão feliz em escutar aqui o testemunho de Moema, ouvindo que os irmãos se retrataram. É isso que Deus espera, que a gente se retrate com as pessoas, né? Que a gente fere. Sim, é claro que Ele espera, mas a obediência ao Pai Celestial por medo de ir ao inferno, gente, isso é obediência sem honra. Você está com medo de queimar no inferno e você está buscando o céu como abrigo. Seu interesse é no lugar e não no Senhor do lugar. Meu amado, existe obediência sem honra sim. Obediência sem honra é obedecer com a motivação errada. Obediência sem honra é obedecer com a motivação errada. Como você, filho de Deus, tem obedecido ao seu Pai Celestial? Com honra ou sem honra? Qual a sua motivação em obedecer ao Senhor? Você é só um fugitivo do inferno? Ou você ama o seu Senhor de paixão? Eu não canso de repetir o que meu pai já disse aqui no púlpito 1 milhão de vezes. Eu vou repetir, vou continuar ecoando isso. Ele disse que o céu é onde Jesus está. Se Jesus estivesse no inferno, meu pai disse que queria ir para o inferno. Porque o céu, quem faz o lugar é Jesus, meu pai diz. Onde Jesus está é céu para ele. Agora vamos supor que você seja um filho adulto ou uma filha adulta e vive a sua vida fora de casa, fora da casa dos seus pais. De que forma Deus espera que você honre eles? Talvez é uma pergunta que você tinha até hoje. Então redobre sua atenção para escutar isso. Quando você é adulto, você deve honrar os pais da seguinte forma. Quando adulto, você deve honrar os seus pais, ainda considerando o conselho deles. Ainda o quê? Considerando, não é fechando os ouvidos para qualquer coisa que eles falam, porque afinal de contas você é adulto, você toma conta da sua vida, já deu, você já ouviu todos os conselhos que você devia ouvir, já cumpriu todas as ordens. Não, você ainda deve ouvir o conselho que não é mais ordem, mas é conselho. Muito embora não mais a voz deles tenha peso de ordem depois que você constituiu a sua própria família. É isso que Jesus quis dizer quando ele falou assim em Marcos 10:7, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe e unir-se-á sua mulher. Quando adulto, você honra seus pais, quando você não despreza, olha só, eles secretamente no seu coração, e quando você visita eles como você gostaria de ser visitado pelo seu filho. Deuteronômio 27:16 diz assim, maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Ui, é ui mesmo. Maldito, vou repetir, aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. Quando adulto, você honra seus pais quando você não xinga eles nem fala mal deles pelas costas. A palavra de Deus diz que quando um filho que fala desrespeitosamente com os seus pais e não se arrepende, ele corre um seríssimo risco. Qual o risco, pastor? Vou dizer, Provérbios 20:20, anote aí para você nunca mais esquecer. Diz assim, ó, quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. É o que diz. Quando adulto, você honra seus pais, quando você ajuda seus pais financeiramente, se eles precisarem, e estiver ao seu alcance, é claro, principalmente na viuvez, gente, como é dito em 1 Timóteo 5:3-4, escute aí. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Vamos supor que você fique impedido de dar apoio financeiro ou emocional aos seus pais na velhice deles. O que é que você deve fazer? Aí pergunte a pessoa que está do seu lado, escuta a opinião aí. Se você está impedido de ajudar financeiramente, o que é que você faz? Deixa de lado, abandona a própria sorte os seus pais? Escuta aí, o que é que o seu amigo do lado, o seu parceiro do lado tem para dizer? Qual é a ideia que ele dá aí? Dan? O que é que veio na sua cabeça? Você sem dinheiro e tendo que ajudar a sua mãe. Aproveita que ela está fazendo plantão, ela não está aqui, ela nem vai escutar mesmo. Brincadeira, olha lá aí.
Perfeito, Dan, perfeito. Foi no alvo. A gente tem irmãos na fé para isso. A gente tem amigos de verdade para isso. E é nessas horas que a gente prova se a gente tem, que a gente descobre se a gente tem amigo mesmo ou não, né? Aí, exatamente como Dan falou, você faz como Jesus. Olha só, Jesus estava pendurado numa cruz, ele estava ofegante e dando os últimos suspiros dele de vida, gente, mas sabendo que como filho mais velho, que Jesus era o filho mais velho, lembra? Ele era responsável pelo sustento da mãe dele, da casa. Então ele diz ao apóstolo João, olha só, ele cravado na cruz, ele diz para o apóstolo João, ele fala, eis a tua mãe. João 19, 27, eis a tua mãe. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, eu vou parafrasear, Jesus estava dizendo, João, como você pode ver, eu estou com as minhas mãos aqui atadas, literalmente, eu estou com as mãos atadas, ou melhor, cravadas, eu já não vou mais poder cuidar da minha mãe pessoalmente, você poderia cuidar dela para mim, João, mas eu gostaria que você cuidasse dela como se ela fosse a sua própria mãe, por isso que ele diz, eis a tua mãe, não era mãe biológica, mas cuida dela como se fosse a tua própria mãe, faz isso por mim, prova a tua amizade, prova quem tu diz, quem você diz que eu sou para você, né? Então veja que Jesus garantiu que a mãe dele iria ser cuidada na velhice, mesmo na falta dele, em poucos minutos Jesus ia faltar ali, mas ele ia colocar alguém no lugar dele. Não existe melhor exemplo que esse de Jesus para mostrar que você é responsável pelo bem-estar dos pais na velhice deles, quando eles já não forem capazes de cuidar deles mesmos. Esse tempo pode chegar, esse momento chega para todo mundo. Meu irmão, ainda que você esteja crucificado em dívida, talvez está acontecendo com você, ou alguns de nós aqui estamos crucificados em dívidas, ou em trabalho, sem tempo, que você está por aqui de trabalho, ou crucificado em problemas com seu cônjuge, ou com seus filhos, você continua com o dever de honrar os seus pais. Vale acompanhar para o resto da sua vida esse dever. E a boa notícia é que você sempre vai poder contar com a sabedoria de Deus, para que mesmo em horas difíceis você continue honrando a eles por isso, pois isso é justo, diz a palavra, e para que a sua própria vida dê certo, ainda tem essa, e para que Deus prolongue os seus anos de vida na terra, é a promessa de Deus no verso 3, você quer ver muito? Quem quer ver muito? Levanta a mão, quer ver muito. Então honre seus pais. Ou vou dizer o contrário, um jeito bem fácil de morrer cedo é desonrar os seus pais. Essa é a lógica da palavra de Deus. Bom, a gente já ouviu a palavra de Deus para os filhos, agora a gente vai ouvir a instrução de Deus para os pais. Está aí no verso 4, tá? Verso 4 é o nosso segundo e último ponto. Repare que Paulo, ele volta a atenção dele para os pais agora. A palavra pais, no verso 4, se refere a pai e mãe, ou a pais adotivos, ou a tios, ou a avós, ou padrinhos que exercem a função de pais, aos modos de Deus. Não importa se é um padrinho, se é uma mãe, se é um pai, pessoas que exercem a função de pais aos modos de Deus, tá? Essas palavras de Paulo eram muito necessárias para a sociedade em que ele vivia. Por quê, pastor? Escute aí. Se nos nossos dias muitas famílias andam disfuncionais, andam no ano. Assim, nos dias de Paulo, gente, as famílias já eram assustadoramente disfuncionais. Não era incomum acontecer o seguinte, em algumas culturas gregas e romanas, que as pessoas se casassem 20 vezes ao longo da vida. Já pensou, não? Quando alguém casou 5 vezes, você já olha assim, minha nossa, não é? Já é um negócio assim meio assombroso, casar 5 vezes. Nessa cultura aqui dos dias de Paulo, não era incomum alguém casar 20 vezes, gente. Amor mútuo entre os membros da família era praticamente inexistente, esse negócio de amor mútuo, amor ágape. Existiam outros tipos de amor eros era boia, mas amor ágape, coisa rara. Na verdade, muitos homens governavam a casa e a família como que com um chicote flamejante na mão e um coração frio feito uma lápide de cemitério. A história mostra que naqueles dias o pai tinha literalmente nas mãos o poder sobre a vida e sobre a morte de qualquer membro da família. Por exemplo, o pai podia empurrar, você sabia disso? Olha aí, depois você checa essa informação, não estou inventando não, história pura. O pai podia empurrar os filhos para fora de casa a qualquer momento, qualquer idade, desistir deles, simplesmente, sem dar explicação nenhuma. O pai podia vender os filhos como escravos, gente. O pai podia acorrentar os próprios filhos e enviar eles para trabalhar nos campos como escravos. Eles podiam até punir os filhos, tirando a vida deles, sem ter que responder a ninguém por esse barbarismo. Quer matar o filho, matou, acabou, isso não dá explicação a ninguém. Quando um bebê nascia, ele era deitado aos pés do pai, para o pai examinar o filho detalhadamente,
como se o bebê fosse um produto que acabou de ser comprado e estava passando por uma espécie de inspeção ali, de controle, de qualidade. Se o pai, depois de examinar o bebê, levantasse o bebê, ele era aceito na família. Mas se o pai se levantasse e deixasse o bebê lá no chão, o bebê era simplesmente entregue à própria sorte, gente. Daí eles eram geralmente vendidos como escravos ou como prostitutas. Agora, com certeza você já está conseguindo visualizar o tipo de pano de fundo cultural totalmente disfuncional contra o qual Paulo escreve aqui. Já pensou? É nesse pano de fundo cultural que Paulo está escrevendo. Ele está tentando dizer para os pais, tanto daquela cultura, porque a palavra de Deus serve para nós, hoje também, tanto para eles quanto para nós. Ele estava tentando dizer para aquela cultura tosca e desumana, também quanto para os pais da nossa geração, que existe um caminho muito melhor de ser pai e de ser mãe, que não tem nada que ver com a cultura vigente. Sem dúvida, nos nossos dias ainda está chovendo de pais de coração frio, sim ou não? Assim, um estudo recente mostrou que a maioria das crianças entregues para adoção, não é por causa, escute isso, não é por causa de divórcio não, se é o que você pensava, nem é por causa da morte de pais biológicos não, nem por causa de crise financeira não, sabe pelo que é? Simplesmente desinteresse dos pais, é o que diz a estatística. Eles simplesmente não se importam com o bem-estar do filho ou da filha. Desisti, acabou, cansei, simples assim. Por outro lado, existem pais que não entregam os filhos para adoção, fazem pior, abandonam os filhos dentro da própria casa. É ou não é? Dentro da própria casa, porque agem como se não se importasse com eles. Mas eu quero crer que nesse auditório só temos pais que amam e se importam com os filhos. Amém, igreja? Aqui no verso 4, Paulo mostra para nós como a gente deve demonstrar amor aos nossos filhos. Primeiro, não provocando raiva gratuita neles. É como se Paulo estivesse dizendo, em outras palavras, assim, ó, se tem alguma coisa que você fala ou faz, que você já sabe, que só vai causar raiva desnecessária no seu filho ou na sua filha, meu irmão, evite. Paulo está dizendo basicamente isso. Evite, não faça não. Você está provocando a raiva gratuita neles. Quando os pais provocam a raiva no filho, essa raiva vai fervilhando até se materializar em hostilidade contra os pais ou contra figuras de autoridade em geral. Uma pergunta agora: como nós pais provocamos a ira nos nossos filhos? Como? Como é que a gente provoca a ira nos nossos filhos? Por isso é uma coisa... Porque isso é uma coisa que talvez, vez por outra, a gente acaba fazendo sem perceber. Então eu vou dizer aqui como é que a gente faz isso, tá? Como é que a gente provoca a ira nos nossos filhos. Primeiro, quando a gente expõe eles em público. Quando a gente faz o quê? Expõe os nossos filhos em público. Se o seu filho apronta em público e você retira ele de perto das pessoas para chamar a atenção dele, ou fala no ouvido dele, o seu filho vai entender o recado, as pessoas também vão entender, não é? Você faz isso de forma elegante, firme, mas elegante, todo mundo vai entender, inclusive o seu filho, principalmente o seu filho. Se tem uma coisa que meu pai sempre fez muito bem, foi isso, gente. Meu pai sempre fez isso muito bem. Eu me lembro que uma vez, quando eu era criança, a nossa família ela foi jantar na casa de um dos membros da igreja. E a sobremesa estava muito gostosa. Minha nossa, era uma torta de morango, eu acho que preparada pelos próprios querubins celestiais. De tão incrivelmente deliciosa. Eu me lembro dessa torta até hoje, eu era criança. Diga aí, aquela torta era para mim o que as batatitas eram para o personagem Guaxinim RJ do desenho Sem Floresta. Se você assistiu, você sabe do que eu estou falando. Só de lembrar da água na boca. Pense numa torta de morango. Quem gosta de torta de morango? Levanta a mão aí. Pronto, você já está, a esse ponto você já está com a boca aí também, aguando, com vontade de comer torta de morango. Quando eu terminei de comer aquilo, gente, eu comecei a raspar a tigela de vidro freneticamente, assim, fazendo maior barulho, cada vez mais rápido e mais forte, para sinalizar a dona da casa que o quê? Que eu queria mais, muito mais, infinitamente mais. O problema é que antes de chamar a atenção da dona da casa, eu chamei a atenção do meu pai aí, meu amigo. Aí a casa caiu, eu chamei a atenção do meu pai primeiro.
Eu chamei a atenção indignada do meu pai. Meu irmão, bastou ele olhar para mim, foi só meu pai olhar para mim. E eu garanto para você que eu não tive nenhuma raiva naquele momento. Ele só olhou para mim, raiva eu não tive nenhuma. Eu só tive puro, completo e total pavor. Exatamente. O olhar do meu pai tinha o mesmo poder do olhar da medusa. Não, por quê? Porque quando ele olhou para mim, eu me transformei em pedra, não conseguia mais me mexer, assim, um olhar congelante mesmo, coisa assim horrível. A minha consciência parecia dizer assim, run, corra, né? Mas eu não conseguia correr, não conseguia nem mexer, nem nada. Eu não conseguia me mexer, gente. Seu pai já olhou para você assim também? Levante sua mão, seu pai já olhou para você. Então, várias pessoas também. É aterrorizante, não é mesmo? Vocês comungam no mesmo sentimento. Mas é bastante eficaz, sim ou não? Bastante eficaz, não precisa mais nada, é só um olhar desse. Mais tarde, meu pai teve uma conversa comigo, nada sabor de morango. Nada sabor de morango. Mas ele nunca me expôs, sabe uma coisa? Ele nunca me expôs na frente de ninguém. Nunca me expôs. Dentro de casa, né? Sem torta de morango, era outra história. Mas ele não precisou me expor na frente de ninguém. Uma outra forma dos pais provocarem a ira dos filhos é mostrar favoritismo, no caso dos pais que têm mais de um filho. Favoritismo por um filho em relação a outro. Eu sei que geralmente os pais amam os filhos por igual, não é assim, gente? A gente ama por igual. Mas às vezes existe um filho que é mais achegado ao pai ou à mãe. Se você tem mais que um filho, você deve ter muito cuidado para nunca usar comparação com eles. Nunca o quê? Cuidado, que nem sempre essas comparações são de propósito, mas elas por vezes ferem tanto quanto se elas fossem. Às vezes a gente faz isso sem perceber. Cuidado, muito cuidado, meu irmão. Isso me faz lembrar um episódio até um tanto engraçado que aconteceu com 2 ex-alunos meus, dos tempos que eu era professor de inglês. 2 irmãos com personalidades bem diferentes e talentos diferentes também. Quando o mais novo, André, um verdadeiro gênio, passou em um dos concursos mais difíceis do Brasil, o ITA, você já ouviu falar no ITA? Concurso super difícil. E no dia que saiu o resultado da aprovação, os amigos dos meninos foram para a casa dele, rasparam a cabeça de André, tiraram a camisa dele e escreveram no peito dele com batom vermelho assim, ó, ITA, em comemoração. Daí eles tiraram a camisa de Guilherme, o outro filho, o filho mais velho, e em vez de ITA, eles escreveram assim, ó, eita, e agora? E aí, no dia seguinte, a família toda resolve viajar para o Mato Grosso para visitar os parentes. Chegando lá, o pai começa a falar sobre cada um dos filhos para os familiares, coisas que os nossos parentes, nossos pais falam, né? Eles falam, e principalmente se ficam um bom tempo sem nos ver. Quando a gente se reencontra, aí vai todo mundo falando as novidades, sobre um sobre o outro. E daí o pai começa a falar, aí começa com Marina, a irmã mais nova, o pai começa a falar de Marina e diz assim, ó, Marina é uma graça, ela canta no coral da igreja, Marina é linda, o pai dizendo. Depois o pai fala sobre André e diz, lógico, André passou no ITA, gente, ele ficou 1 ano estudando e ele passou. Daí todos os familiares, num grande coral, dizem o quê? Parabéns, André! E no final eles perguntam, tá, e Guilherme? Daí o pai fala, Guilherme é uma bênção. Depois de anos que se passaram, né, o Guilherme se tornou um pastor e hoje ele se considera uma bênção. Mas naquela hora, ele contando isso aqui, ele disse que ser chamado de bênção foi um trauma para ele. Diga aí, meu irmão, dependendo do contexto, ser chamado de bênção pode gerar um trauma. Já pensou? Ainda que não fosse de nenhuma forma a intenção do pai traumatizar o filho, não foi. Agora, de que outros jeitos os pais podem provocar raiva nos filhos? Vamos lá, criando expectativas irreais sobre eles e criticando eles o tempo todo. Não tem pai que vive criticando o filho? Tudo que o filho faz está errado. Cuidado, existem sinalizações. Seu filho pode dizer isso de alguma forma para você e você não está percebendo. Quando seu filho chega para você assim, você nunca me entende, eu nunca faço o suficiente. Nunca está bom para você, cuidado com isso, fique atento a essas sinalizações aí.
Né? Fique atento. Filhos que vivem sob pressão para tirar notas cada vez melhores podem, além de se enraivecer com a incompreensão dos pais, também se tornar adultos rancorosos. Nem todo aluno é nota 10. Nem todo aluno, pais, se acostumem com isso, saibam disso. Nem todo aluno é nota 10, e muitas vezes uma nota 10, sabe o que é que prova? Não prova mais nada, a não ser que alguém, ou um aluno estudou para uma prova, ou um aluno é bom numa matéria, só isso, e mais absolutamente nada. É preciso que nós pais entendamos que um filho é mais importante do que um aluno nota 10, sim ou não? Para mim tomara que para você também. Durante os meus anos de professor na cultura inglesa, eu tive um aluno com uma baita dificuldade de aprendizado. Nós, professores, sempre temos todo tipo de aluno. Então, eu tinha esse aluno, muita dificuldade ele tinha. Mas com um coração do tamanho do mundo. Quem é professor aqui? Levanta a mão, quem é professor aqui? Você tem um aluno assim também? Um aluno com uma dificuldade, mas tem um coração desse tamanho? Tem? E a gente admira, né, esse tipo de aluno também. Uma vez, no dia de entregar o resultado das provas semestrais do menino, o pai vê o baixo rendimento do filho e me fala assim, ó, franzindo a testa, assim, de frustração. Ele fala: professor, eu vivo no pé do meu filho o tempo todo para ver se esse cara melhora. Eu dou um duro medonho para pagar esse curso para ele, mas não tem jeito. Ele é um cabeça de vento mesmo, professor. Ainda bem que ele não disse isso na frente do menino, estava só eu e ele me falando isso. Daí eu falo para aquele homem assim, olha só o que eu disse para ele. Eu disse: meu caro, cada um de nós amadurece no seu próprio tempo. É ou não é, meu irmão? E também cada um de nós tem habilidades diferentes uns dos outros. O senhor poderia se orgulhar do seu filho, porque conhecimento ele vai acabar adquirindo com o tempo. Todo mundo acaba. Cedo ou tarde, todo mundo adquire conhecimento. Mas bom caráter, eu disse para ele, é uma coisa que um pai não consegue imprimir num filho. Isso o seu filho já tem. E por isso, o senhor deveria ser grato. Daí ele responde: eu entendo, professor. Tudo que eu queria é que ele tivesse um futuro melhor do que o meu. Foi a resposta dele. Aí aqui está, meu amado, minha amada, escute isso. A missão que Deus deu a você como pai ou mãe não foi necessariamente oferecer um futuro melhor do que os seus ou seus filhos. Talvez ninguém nunca disse isso a você até hoje. Sua missão não é essa. Quem lhe ensinou o contrário, lhe enganou. Você não é pai ou mãe para necessariamente tentar oferecer ao seu filho um futuro melhor do que o que você tem. Mas sim criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, meu amado? É para isso que você é pai e que é mãe. É para isso. Talvez seu filho vai ter bem menos do que você jamais teve. Se ele tiver Deus aqui por dentro, Jesus, por dentro, que é a esperança da glória, ele tem tudo. Tem tudo, até com a cuia na mão, sim ou não? Pois é, já pensou nisso? Já parou para pensar nisso? Isso muda radicalmente o plano para os pais. O foco horizontal já era, virou vertical. Pais, o seu foco na criação dos seus filhos deve ser vertical, olhando para cima. O seu foco é ser parte na obra de Deus, em transformar o coração do seu filho de pecador egocêntrico, que todo mundo somos todos de berço, eu incluso, em alguém que ama a Deus acima de tudo, e que vê Deus acima do que qualquer pessoa, qualquer coisa. Ei, seu filho é esse? Que vê Deus acima de tudo, acima dele mesmo, acima de qualquer outra pessoa, acima até mesmo dos pais. A sua missão é cooperar para que seu filho acabe em algum momento enxergando Deus como sobre tudo, sobre todas as coisas. Se você é pai, se você quer isso para os seus filhos, você vai ter que investir neles a sua moeda mais preciosa. Pergunte para a pessoa aí do seu lado: qual é a sua moeda mais preciosa? Quem já sabe essa altura? Quem quer arriscar? Qual é a moeda mais preciosa que você tem? Alguém falou aqui, é o tempo. É o seu tempo. É a sua moeda mais preciosa. Não é euro, não é dólar, não é Bitcoin. É o seu tempo. Um estudo recente mostrou que nos Estados Unidos um pai gasta em média... Eu não vou dizer não, vou deixar você chutar. Alguém chuta para mim, hein? Quanto tempo em média um pai gasta com os filhos nos Estados Unidos? Quem levanta a mão e me diz aí? Quem levanta a mão?
Quanto tempo por dia? Quanto tempo por dia? 1 hora, alguém falou 1 hora. Quem quer chutar meia hora, menos? Quem quer chutar 40 minutos, menos? 10 minutos, menos? 5 minutos, menos? 3 minutos, menos? 1 minuto, menos? Quem quer chutar mais? Hã? Não, nenhum tempo também não. Vamos, 5 segundos, menos. Se achar que eu estou inventando, depois pode conferir no Google, tá? Quanto tempo? Vá. Exatamente, chegou bem perto. 3,7 segundos. Exatamente, bom dia. Deve ser isso, né? Bom dia. E se você fala bem devagar, bom dia. Já foi 4 segundos aí. 3,7 segundos, meu irmão. Me pergunta assim, ó. Quanto e qual a qualidade de ensino um pai consegue passar para um filho? Em 3,7 segundos, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão entendendo porque esse mundo está a desgraça que está na cabeça das nossas crianças? Porque todo mundo ensina. O TikTok ensina as nossas crianças. A mídia social ensina as nossas crianças. As músicas do Spotify ensinam as nossas crianças. A Netflix, o Amazon Prime, as escolas, todo mundo. E o pai ensina, sabe quanto tempo? 3,7 segundos, Senhor da glória. Outro dia, um jovem amigo meu, que ainda mora com os pais, me falou que dias antes do aniversário dele, escute isso, ele falou para o pai dele assim, dias antes do aniversário, pai, no dia do meu aniversário eu gostaria somente que a gente jantasse em família. Esse cara é rico, tá? Diga-se de passagem, esse cara é rico. Eu só queria que a gente jantasse em família. Pode ser em casa mesmo, pai, a gente não precisa ir para restaurante nenhum, não importa, contanto que a gente esteja em família. No sábado eu passei a tarde, um pedaço da noite com meu pai, e a gente saiu para jantar. E no final, eu estava junto com meu pai, minha mãe, estava com meus tios também, eu disse para eles, gente, o lugar não interessa, estar com vocês, a companhia é muito mais importante. E um filho que ama os pais de verdade, pensa assim, só muda de endereço. Então esse cara estava dizendo isso para os pais, pai pode ser em casa mesmo, não importa, contanto que seja em família. O fato, olha só, é que a família desse rapaz, não somente não fazia refeições juntas há anos, mas para piorar tudo, o pai acabou esquecendo o aniversário do filho. Eu não sei, mas não acho que o pai fez de propósito. Eu não acho que, sinceramente, eu não quero acreditar que pais fazem isso de propósito. Provavelmente ele esqueceu, estava com a cabeça cheia. Ele talvez somente não criou esse tipo de costume em casa. Mas a boa notícia é que um bom costume pode ser inaugurado, meu irmão. Olha, um costume abençoado sempre pode ser inaugurado. Você pode repetir comigo? Um bom costume abençoado sempre pode ser inaugurado. Vamos repetir? Um costume abençoado sempre pode ser inaugurado. Que tal você sair daqui pensando, ou se você já não sabe, se Deus já não está colocando algum na sua cabeça, ore por sabedoria. Tiago diz que Deus dá liberalmente. Então peça a Deus para que você consiga inaugurar dentro da sua família um costume abençoado, meu irmão. Falando em bom costume, Shirley e eu tentamos manter alguns hábitos para garantir que a nossa interação com o nosso filho seja também a oportunidade de ensinar ele sobre Deus. Vai aqui algumas coisas que são personalizadas, é como a gente faz lá em casa. Você pode também tentar, ou como eu falei, você pode pegar emprestado essas ideias ou pedir diretamente ao Espírito Santo para lhe dar outras estratégias. Então, olha só, aqui em casa, como eu faço com Shirley, na minha casa, com João, primeiro, se eu estiver em casa, mesmo ocupado, ele sempre pode me interromper para fazer perguntas, em qualquer momento, não importa o quão ocupado eu esteja, a não ser que eu esteja no banheiro trancado fazendo número 2, aí também está danado, né? Mas se eu estiver ocupado, João quiser me interromper para fazer perguntas ou um comentário muito importante, principalmente sobre a Bíblia, ele pode. Eu estabeleci isso desde sempre lá em casa. A bronca é quando ele faz perguntas como ele fez outro dia, escuta aí. Pai, se um dia houver um transplante, uma pergunta de João, se houver um transplante de cérebro, a alma da pessoa vai junto? O meu Jesus, fica aí. A outra, porque piora, vai ficando mais difícil, ó. A outra, ó.
Porque veja só, volta e meia eu coloco aquelas caixinhas de perguntas no Instagram, mas as perguntas de João é nível hardest, viu? Olha só outra pergunta que ele me fez outro dia, também nível hardest. Pai, quando os anjos caídos tiveram relação sexual com as mulheres em Gênesis 6, os filhos gerados por essa união podiam ser salvos? Aí, João... Eu vou repetir a pergunta, porque você também teve a mesma impressão que eu tive. Ó, quando os anjos caídos, que eram demônios, tiveram relação sexual com as mulheres humanas, em Gênesis 6, os filhos gerados por essa união podiam ser salvos? Daí, eu acho que daí em diante eu comecei a pensar que o meu mestrado em teologia foi só para ver se eu consigo responder as perguntas de João. Segundo, gente, tanto eu quanto o Shirley, a gente tenta aproveitar as circunstâncias do dia para ensinar ao nosso filho o que Deus tem a dizer a respeito das coisas. A gente vai procurando ocasião para ensinar ele. Às vezes a iniciativa é de João, outras vezes a iniciativa é nossa. Terceiro, um de nós frequentemente ora com João antes dele dormir e sempre explica para ele os textos mais difíceis da Bíblia, quando ele tem dúvidas nas leituras devocionais dele. E eu dou glória a Deus que, gente, eu não me lembro de um dia, sem brincadeira, sem exagero, Deus é minha testemunha. Eu não me lembro do dia que eu vi João queimar o devocional dele. João é um cara que todos os dias lê a Bíblia e faz o devocional dele, para a glória de Deus e para a alegria inexplicável do Pai. Todo dia João está ali, firme e forte, meditando na lei do Senhor. Então, quarto, todas as vezes que a gente corrige João, a gente faz questão de dizer que não é a nossa opinião que a gente está entregando a ele, mas sim a preciosa, perfeita, poderosa, infalível, inerrante, eterna e inatacável palavra de Deus. É o que eu digo para ele. Corrigir os nossos filhos usando a palavra de Deus é admoestar os nossos filhos no Senhor, meu irmão. Charles Adams, neto do segundo presidente dos Estados Unidos, aqui eu vou caminhando para o fechamento da nossa mensagem, mantinha um diário. Um dia ele escreve no diário as seguintes palavras, escute isso. Charles Adams, neto do segundo presidente dos Estados Unidos, tá? Um dia ele escreve no diário as seguintes palavras. Hoje eu fui pescar com meu filho, um dia perdido. Ele escreveu isso no diário dele. Fui pescar com meu filho, um dia perdido. O filho dele, Brooke Adams, também tinha um diário, olha só. Que existe até hoje. No mesmo dia, Brooks também escreve no próprio diário. Escute o que é que ele escreve. Ele escreve, hoje fui pescar com o meu pai. O melhor dia da minha vida. O pai pensou ser uma perda de tempo pescar com o filho. Mas o filho viu isso como um investimento de tempo e o melhor investimento. O jeito de dizer a diferença entre perder tempo e investir tempo é descobrir qual o propósito por trás daquilo que você faz. Qual o propósito de fazer o que você faz? O maior propósito de um pai e de uma mãe é investir tempo em instruir os filhos nos caminhos do Senhor com palavras e com exemplos. E qual o seu propósito como filho? Honrar os seus pais, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. No dia dos pais, em homenagem a Deus Pai, porque eu quero homenagear nesta noite, Deus Pai, que é o maior digno de homenagem e honra, o maior de todos os pais. Eu quero lembrar você, cristão, que você tem o maior Pai de todos, meu irmão. Você tem o Pai da eternidade com você todos os dias, por toda a eternidade.